Olá, seja bem-vindo à segunda aula de português de 7º e 8º anos. Eu sou Teresa Sampainho e estou aqui para te acompanhar nesta aventura. Lembras-te certamente que estas duas aulas que estamos a lecionar são subordinadas ao tema bravura ou temeridade. Na última aula falámos sobre Pedro Dias, falámos sobre os recursos expressivos e eu lancei-te um desafio. É exatamente esse desafio que eu quero agora rever contigo. Gostaria que visses as sugestões de resposta que tenho para te dar e que as comparasses com as tuas. Então, a primeira questão, se bem te lembras, era retirar exemplos da obra, daquele excerto de ousadia e temeridade. E temos aqui um texto que é um bom exemplo de resposta. Pedro Dias e todos os marinheiros foram, sem dúvida, corajosos. Desde logo porque aceitaram fazer uma viagem para lugares desconhecidos, quase sem mapas e sem garantias de sucesso. Mas, a par dessa coragem, há alguma temeridade. Eram viagens arriscadas, colocavam em perigo as suas vidas. Neste excerto em particular, Pedro Dias aproximou-se de forma temerária, isto é, imprudente, do gentio. Era difícil prever qual seria a sua reação. Não se percebiam um ao outro. Todavia, acreditando nas suas boas intenções, corajosamente foi interagindo com ele. Porém, houve uma situação imprevista que tudo precipitou. Uma série de mal-entendidos que levaram ao pior dos desenlaces. Acidentalmente, ambos perecem. É apenas uma sugestão. Não penses que a tua resposta, aquela que tens aí escrita no teu caderno, não está certa. Pode estar. Esta é apenas uma sugestão. Dá atenção ao conteúdo e verifica se não tens erros ortográficos. A segunda questão do nosso desafio tinha a ver com os recursos expressivos e com aquela lista de palavras. Temos 3 alternativas possíveis. Uma que tem uma metáfora entre livro e estrela, outra que tem uma comparação entre pés e pedra e outra que tem, simultaneamente, uma comparação e uma metáfora entre nuvem, rio e prata. Ora, vamos ver como é que elas se concretizam. O livro que me deste é a estrela que me mostra o caminho. Então, o livro aqui é apresentado como uma orientação, como se tratasse de uma estrela-guia, mas não há nenhuma palavra que evidencie uma comparação. Portanto, trata-se de uma metáfora. Na segunda frase, entre pés e pedra, quando molhei os pés na água do rio, ficaram tão gelados que pareciam pedras. Então, aqui é evidente, é uma comparação, usamos a palavra pareciam, o verbo parecer, que estabelece a ligação entre os dois termos. Por fim, nuvem, rio, prata. Aquela nuvem corre pelo céu como se fosse um rio de prata. Temos uma comparação na forma como a nuvem se movimenta no céu, corre como se fosse um rio, e depois o brilho e a cor concretizam-se com a expressão metafórica de prata. Como vês, o desafio não era muito complicado, apelava só um bocadinho à tua criatividade. Voltando agora ao nosso tema da semana, bravura ou temeridade, nesta aula vai-se concretizar com um título específico. O título é O Homem do Leme encontra o Mostrengo. Ora, Homem do Leme deve dizer-te alguma coisa. Uma canção dos Chutos que quase toda a gente conhece. É isso que vamos ouvir, mas, entretanto, tu deverás dar atenção à letra da canção e deverás tentar perceber quem é este homem do leme, para onde é que ele vai, o que é que ele pretende, que dificuldades encontra. Vamos então ouvir esse áudio.
Pois bem, quem é este homem do leme? Vamos então agora responder às tais perguntas que eu te tinha formulado. Primeiro que nada, saber o que é o leme. O leme é a peça que permite orientar o navio. Portanto, este homem do leme será aquele que dirige a nau, que enfrenta corajosamente as adversidades e as intempéries, que não desiste, que enfrenta os seus próprios medos e ultrapassa os seus limites. É claramente uma alusão aos heróis dos descobrimentos. E nós fomos esses heróis. Os nossos navegadores foram, de facto, muito corajosos e há uma obra, Os Lusíadas, que vai-se estudar no 9º ano, que foi adaptada por um escritor chamado João de Barros e que se chama Os Lusíadas, contados às crianças e lembrados ao povo. É uma obra que adaptou os Lusíadas para prosa e que os torna mais fáceis de compreender. Aquilo que te proponho hoje é que ouças a leitura do texto, de um excerto dos Lusíadas, quando estes navegadores enfrentam uma dificuldade, enfrentam um obstáculo impressionante. Vamos então ouvir, eu vou ler e o texto vai aparecer e tu vais seguindo a leitura, está bem? Mas 5 dias depois da aventura de Veloso, numa noite em que sopravam ventos prósperos, estando nós de vigia, uma nuvem imensa que os ares escurecia apareceu de súbito sobre as nossas cabeças. Tão temerosa e carregada vinha que os nossos valentes corações se encheram de pavor. O mar bramia ao longe, como se batesse em algum distante rochedo. Tudo infundia pavor. E nunca na nossa viagem tínhamos encontrado nuvem tão espessa e tão assustadora. Todas as tempestades pareciam vir dentro dela, para de lá saírem e nos assaltarem. Erguendo a voz ao céu, supliquei piedade a Deus. Mal acabava de rezar e logo uma figura surgiu no ar, robusta, fortíssima, gigantesca, de rosto pálido e zangado, de barba suja, de olhos encovados e numa atitude feroz. Os cabelos eram crespos e cheios de terra. A boca era negra, os dentes amarelos. Tão grandes eram os seus membros que julguei ver um segundo colosso de Rhodes. Esse colosso que era uma das 7 maravilhas do mundo, de tal maneira alto que, diz-se, por baixo das suas pernas passavam à vontade enormes navios. Num tom de voz grossa, como a voz do mar profundo, começou a falar-nos. Arrepiámo-nos todos só de ouvir e de ver tão monstruosa criatura. Disse então o gigante, voltando-se para nós: ó gente ousada, mais do que nenhuma outra, que nunca descansais de lutas e combates, já que não temeis ultrapassar os limites onde ninguém mais chegou e navegar os mares que me pertencem, já que vindes devassar os meus segredos escondidos que nenhum humano deveria conhecer, ouvi agora os danos que prevejo para vós, para a vossa raça, que subjugará, no entanto, ainda todo o largo mar e toda a imensa terra. Ficai sabendo que todas as naus que fizerem esta viagem encontrarão castigo merecido do seu atrevimento sem par, as maiores dificuldades nestes meus domínios e sofrerão o horror de tormentas desmedidas. É este o excerto. O excerto chama-se O Gigante Adamastor. Conseguiste perceber que gigante é este? Será efetivamente um gigante? Pois este gigante simboliza o desconhecido, mas o desconhecido num momento específico da viagem dos portugueses. Havia a dificuldade de ultrapassar o cabo que se chamava o Cabo das Tormentas. Era muito difícil, os navios chegavam lá, havia correntes, porque, como sabes, o Cabo das Tormentas é na ponta sul africana e há uma confluência de correntes entre o Índico e o Atlântico. E era muito complicado ultrapassar. Julgava-se até, porque naquela altura não havia mapas, que o mundo acabava ali. Chegávamos ali e caíamos. Ora, o que é que se passa? Chegados ali,
Camões e depois João de Barros, em vez de nos dizerem apenas que era um cabo difícil de ultrapassar, criaram este monstro, este Adamastor que ameaça os portugueses, mas que também reconhece o seu valor. Lemos o texto e agora vamos realizar algumas questões de interpretação. São umas perguntinhas de verdadeiro ou falso. Isto é, tu tens que ler aquelas afirmações e dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Primeira pergunta, primeira frase. O narrador deste excerto é participante porque o discurso surge na terceira pessoa. O acontecimento narrado ocorre no tempo passados 5 dias da aventura de Veloso. A ação decorre durante o dia, quando os marinheiros estavam a observar o mar. O gigante surgiu sob a forma de uma nuvem muito escura e densa. Os marinheiros reagiram tranquilamente face ao aparecimento do gigante ou, apesar de zangado, o gigante elogia os marinheiros portugueses, não deixando de lhes impor castigos futuros. Ora, se ouviste o texto com atenção, conseguirás certamente dizer se estas afirmações são verdadeiras ou falsas. A seguir, terás de corrigir as falsas, mas vamos por partes. Então, já respondeste? Vamos verificar a correção. Então, o narrador deste excerto é participante. Efetivamente, fala na primeira pessoa e não na terceira, como dizia esta frase, não é? Sendo participante, não pode surgir em terceira pessoa. Esta afirmação é falsa. A segunda frase, o acontecimento narrado ocorre no tempo passados 5 dias da aventura de Veloso, é verdade. Dão-nos esta indicação, é uma das categorias da narrativa, o tempo, e dão-nos esta informação. A ação decorre durante o dia, quando os marinheiros estavam a observar o mar, é falsa porque ela decorre exatamente quando? Durante a noite, quando eles estavam de vigia. O gigante surgiu sob a forma de uma nuvem muito escura e densa, é verdadeira, e os marinheiros reagiram tranquilamente face ao aparecimento do gigante. Falsa. Por fim, a última frase. Apesar de zangado, o gigante elogia os marinheiros portugueses, não deixando de lhes impor castigos futuros. É verdadeira. Porque é falsa? Vamos já verificar na correção das falsas, mas podemos antecipar já aqui que os marinheiros não reagiram tranquilamente. Há uma expressão dos Lusíadas que eu nunca esqueço, que é arrepiaram-se as carnes e os cabelos. Tal foi o pavor que os marinheiros sentiram quando se aproximaram daquele lugar tão perigoso. Então vamos agora à correção das falsas. São apenas 3 falsas. Já vos tinha dito, o discurso tem que ser de primeira pessoa, quando o narrador é participante. A ação decorre durante a noite, quando estavam de vigia. E os marinheiros ficaram aterrorizados quando se aperceberam do gigante. A tal reação física de pavor. Continuando com o nosso questionário. Agora os recursos expressivos. Acrescentámos aqui 2 que tu já conheces bem. A personificação, quando atribuímos a seres inanimados ou a coisas características das pessoas. A enumeração vimos na aula passada. A adjetivação é quando usamos o adjetivo só um ou 2 adjetivos, a dupla adjetivação ou a tripla adjetivação, de forma expressiva. E a comparação, que também vimos na aula passada, quando estabelecemos uma relação de comparação entre 2 realidades. Então temos 3 frases e temos que dizer em que frase é que temos cada um daqueles recursos. Como se batesse em algum distante rochedo, é a primeira frase, o primeiro excerto. Uma figura surgiu no ar, robusta, fortíssima, gigantesca, de rosto pálido e zangado, e, num tom de voz grossa, começou a falar-nos. Não é difícil, pois não? Vamos verificar as tuas respostas. Então, na primeira frase temos como se batesse em algum distante rochedo. Temos a partícula comparativa como, que nos indica imediatamente que se trata de uma comparação. Não é? A comparação, aquele barulho, era como se a água batesse num rochedo. Mostra-nos a intensidade do barulho e o tipo de barulho que era. Depois, uma figura surgiu no ar, robusta, fortíssima, gigantesca.
3 adjetivos. De rosto pálido e zangado, 2 adjetivos. E temos, portanto, aqui a adjetivação e a enumeração. Lembram-se que a enumeração era uma lista de elementos da mesma categoria, da mesma classe de palavras. E temos exatamente isso. Robusta, fortíssima, gigantesca. 3 adjetivos. É, simultaneamente, a enumeração e a adjetivação. Por fim, num tom de voz grossa, começou a falar-nos a personificação daquele monstro, daquele rochedo, porque não era mais do que um rochedo. Vamos continuar. Neste excerto são muito visíveis as sensações. Os marinheiros foram confrontados com várias sensações. Sensações visuais, a visão, aquilo que viam. Táteis, o tato, aquilo que experimentavam na pele. E a audição, aquilo que ouviam. O que tens de fazer aqui é dizer estas expressões correspondem a que tipo de sensação. Se é a visão, se é aquilo que se vê, se é aquilo que se sente na pele, sensorial, tátil, ou se é aquilo que se ouve. Também não é nada difícil. Vamos verificar se tens a tua resposta certa. Então, na linha A, imensa que usar-se escurecia. Escurecia é claramente a visão e o tamanho, imensa, também nos remete para aquilo que nós vemos. Bramia, o verbo bramir, que significa rugir, remete-nos para a audição, aquilo que se ouve. Os dentes amarelos, voltamos a ter a visão, a cor dos dentes, e arrepiámos-nos todos a sensação tátil. Vamos continuar. E, olhem, aconteceu o inesperado. Tem ali a solução desta pergunta. Então, era a classe de palavras. Tínhamos sopravam, bramia, escurecia, infundia e passavam. São todos verbos. Esta não era muito difícil. Na última aula, lembram-se que ficou um verbo por classificar. E, portanto, estas todas são verbos. A pergunta seguinte, e eu tenho até receio, porque isto parece que está aqui um bocadinho como quase estou a atravessar o cabo das tormentas, também eu. A próxima pergunta é: em que tempo e modo estão aqueles verbos? E eu posso dizer-te que estão todos no mesmo tempo e no mesmo modo. O tempo e o modo que se usa muitas vezes para o texto descritivo e que normalmente as professoras dizem nas aulas de português que associamos a antigamente. És capaz de dizer qual é? Exatamente, é o pretérito imperfeito do indicativo. Ora, aí está, aquilo que eu temia aconteceu mesmo, portanto foi muito melhor antecipar. E vamos continuar agora, olhando para esta imagem, eu gostava que observassem bem esta imagem. Esta imagem foi retirada de um manual da Porto Editora, do Paratextos, e é uma imagem que ilustra bem o cabo e o seu caráter assustador, amedrontador. Vêem as águas, a confluência das tais correntes e aquela figura, aquela face agressiva e assustadora. Um conhecido poeta português, Fernando Pessoa, escreveu um livro chamado Mensagem, que está quase a par dos Lusíadas. E nessa mensagem, nesse livro Mensagem, escreveu um poema dedicado ao Adamastor e que se chama Mostrengo. É isso que vamos ouvir agora. É o rei Dom João II. Já viste? Temos aqui outra vez o Homem do Leme. Não é por acaso que os Chutes e Pontapés escreveram aquela canção. É este Homem do Leme. Este Homem do Leme que é confrontado com aquela dificuldade, que se assusta, tal e qual como nos Lusíadas aqueles marinheiros se assustaram, e que vai reagir.
E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. Pois é, este homem do leme era valente e tinha a plena consciência da sua missão. Era ousado, era temerário. Estes homens, como eu já vos disse, como já te disse hoje, corriam riscos e sabiam que estavam a arriscar as suas vidas, que corriam o perigo de não voltar a casa, de nunca mais verem mulheres, filhos, mães, pais. Naquela altura em Portugal ficavam só as crianças, as mulheres e os velhos. E os homens partiam à descoberta do mundo novo, do fim do mundo, porque os mapas iam sendo construídos à medida que nós avançávamos nas nossas viagens. E Fernando Pessoa quis elogiar também e falar deste Adamastor e escreveu um mostrengo que nós acabámos de ouvir, dito por João Vilaré. É um recurso também da Escola Virtual, a quem nós temos que agradecer, porque colabora muito e muito bem connosco. Então, vamos olhar de novo para o poema, o mostrengo. Vocês já o ouviram, agora vamos ver. Isto é um poema, temos que ter atenção, é exatamente isso, é o texto poético, portanto, tem uma estrutura diferente, uma forma diferente do texto narrativo que nós lemos há bocado. E temos aqui a primeira estrofe do mostrengo, em que ele se apresenta, não é? Um mostrengo que está no fim do mar. Estão a ver o fim, o desafio, a incógnita. Na noite de breu ergueu-se a voar, tal e qual como aconteceu com os marinheiros com Vasco da Gama. Foi de noite. Só que este monstro ergue-se. Nos Lusíadas era um rochedo parado. Aqui é um monstro que voa e que roda. Voa 3 vezes a chiar. E disse, discurso direto, reparem, este texto é um texto poético, mas tem marcas próprias também do texto narrativo, porque tem aqui diálogo. Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Portanto, aquilo que não é para mostrar, aquilo que não é para nós não era para nós descobrirmos. Meus tetos negros do fim do mundo. Atenção, temos aqui um C, eu sei, teto já não se escreve assim, mas a verdade é que este poema foi retirado do arquivo Pessoa e está lá tal e qual como ele o escreveu. Por isso eu decidi manter o C. E o homem do leme disse tremendo, El Rei Dom João II. Vocês acham que este homem do leme era El Rei Dom João II? Era El Rei Dom João II que ia naquela embarcação? Acreditam nisso? Claro que não. Claro que não. Este homem do leme era plena consciência que representava todo um povo. E esse povo era liderado por um rei, El Rei Dom João II. Portanto, quem mandou, quem enviou para ali foi El Rei Dom João II. E o homem do leme, como todos os marinheiros, são representantes de um país e de um povo. Passamos à segunda estrofe. E à terceira. De quem são as velas onde me roço? Continua o discurso direto. De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Daqui a uns aninhos, 12º ano, vocês vão estudar melhor este poema e vão perceber que há toda uma simbologia aqui com o número 3, com as 3 vezes que ele roda, 3 vezes que responde. Quem vem poder o que só eu posso? Reparem, o desafio, a ousadia de ultrapassar aquilo que era inultrapassável. Que mora onde nunca ninguém me visse, nunca ninguém tinha ido ali. E escorro os medos do mar sem fundo. Portanto, este mostrengo não simboliza apenas o cabo das tormentas. Ele simboliza a dúvida, o medo, o desconhecido. Porque
à medida que os portugueses foram avançando, houve vários cabos. O Cabo Bojador também foi muito difícil de ultrapassar. E, portanto, houve muitas dificuldades que fomos sistematicamente ultrapassando. E o homem do leme volta a responder. Treme, tem medo, mas responde ao rei Dom João II. E vamos terminar o poema com uma estrofe que resume tudo. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu. Outra vez o número 3, que vocês logo veem qual é a simbologia. Portanto, ele teve medo 3 vezes e 3 vezes voltou a segurar no leme e reganhou a sua força. E disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, não sou só eu, não sou um mero marinheiro, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que minha alma teme, portanto, mais do que o desconhecido, mais do que as dificuldades que me assustam, e roda nas trevas do fim do mundo, portanto, o desconhecido, a escuridão, manda à vontade que me mata ao leme, que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Este poema é magistral, é emocionante e mostra bem que, como eu dizia há bocado, os chutos se inspiraram neste homem do leme, que vai sozinho na noite rumo ao desconhecido. E vemos aqui essa mesma atitude, esse medo, não é? Ele tem medo, a alma teme aquilo que vai acontecer, aquilo que lhe vai acontecer. A maior parte dos barcos que chegavam ali, das embarcações que chegavam ali, acabavam por naufragar. E eles não sabiam o que é que lhes ia acontecer. Portanto, exemplos de ousadia e de temeridade, não é? Alguma imprudência, é verdade, alguma imprudência, mas se não fosse também esta imprudência, não tínhamos lá chegado. E como dizia também Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, desafio para a próxima aula. Como vês, passámos do texto narrativo para o texto poético. O que eu quero que faças para a próxima aula é que revejas as características do texto poético, nomeadamente o que é um verso, o que é uma estrofe, como é que se classificam as estrofes e o que é a rima e que tipos de rima conheces. Eu vou projetar isso para tu saberes o que é uma estrofe. Para saberes o que é uma estrofe, tens que saber o que é um verso, como se classificam as estrofes, tem a ver com os versos, exatamente, e que tipos de rima conheces. Portanto, tens que dizer o que é a rima e que tipos de rima conheces. Não é difícil, isto é matéria que já foi dada e, portanto, será fácil responderes a isto. Na próxima aula, que já vai ser subordinada a um novo tema, que eu não te vou dizer qual é, vais ter de utilizar estes conhecimentos. E vamos terminar com a sistematização da nossa aula e com o sumário. Sumário que está projetado ali. Então temos O Homem do Leme enfrenta o mostrengo. É o título da nossa aula. E percebes bem porquê. O Homem do Leme e o mostrengo. A audição orientada de um excerto do Homem do Leme dos chutes e pontapés. Foi aquilo que fizemos. Depois a exploração do excerto relativo ao Adamastor de Os Lusíadas contados às crianças e lembrados ao povo e do poema Mostrengo de Fernando Pessoa. Este é um tema que desafia toda a gente. Gostei muito destas 2 aulas e espero para a próxima aula encontrar-te por cá.